A batalha para rejeitar o projeto também prosseguirá no Senado Federal. Você já imaginou trabalhar em casa? Essa prática, cada vez mais comum na iniciativa privada, também ganha espaço no serviço público. O Tribunal de Contas da União já adota o teletrabalho desde 2009. Mas esse sistema foi ameaçado por uma representação contrária encaminhada ao Ministério Público Federal. O Sindileges, então, agiu em favor dos servidores e convenceu o Procurador da República a solicitar o arquivamento do processo. Trabalhar em casa é uma prática cada vez mais comum em grandes empresas ao redor do mundo, chamada de teletrabalho ou trabalho remoto. Tal atividade oferece ao servidor maior autonomia, controle no ritmo de trabalho, redução de despesas de transporte e alimentação, diminuição do estresse. É verdade, mas o que os desavisados não sabem é que, além disso, a exigência aumenta. Metas altas, apresentação de relatórios periódicos, telefones e outras formas de contato sempre atualizadas e ativas. E mais, pelas normas do órgão, também há exigência mínima de produtividade em 15% acima das metas determinadas para atividades presenciais. Ou seja, tem que mostrar trabalho. O Tribunal de Contas da União utiliza o sistema desde 2009 e quem utilizou não se arrepende. Você pode conciliar essas atividades porque, como você vai estar no teu local de trabalho durante 24 horas, que é a sua casa, então você consegue distribuir ao longo do dia e ao longo da semana todos esses papéis. Então, assim, quando eu precisava dar um apoio na hora de dar uma mamadeira, um banho, de amassar comida, passar na peneira, né, de acalmar a esposa que estava nervosa, eu estava lá. E logo em seguida, a situação estava mais calma, eu podia me concentrar no trabalho sem nenhum problema. Podia fazer isso a hora que eu bem entendesse, fosse de manhã, fosse de madrugada, finais de semana. Então, sempre sem perder o contato com o tribunal, que, claro, os meios que você tem hoje de comunicação, você está em contato com todo mundo. Trabalhando em casa, no teletrabalho, a produtividade aumentou. Então, assim, não tive nenhum problema em relação ao cumprimento de prazos, em relação à qualidade do trabalho, né? Acho que a produtividade ela não perdeu em qualidade, em quantidade. Acho que ela valeu a pena. O Sindileges apoia o teletrabalho. O presidente do sindicato, Nilton Paixão, e a segunda vice-presidente, Luciene Pereira, estiveram em novembro de 2011 com o relator do processo, o procurador da República no Distrito Federal, Peterson de Paula Pereira. Eles apresentaram uma nota técnica com vantagens e benefícios do Instituto do Teletrabalho, o que convenceu o relator a pedir o arquivamento do processo. Primeiro que o teletrabalho juridicamente é possível na estrutura do direito administrativo constitucional brasileiro. A Constituição não impede o teletrabalho no setor público e muito menos a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Civil. Há uma série de vantagens, não só sobre a ótica do servidor, mas também sobre a ótica das instituições públicas. Para o servidor, por exemplo, ele consegue reduzir aquela carga de estresse própria da vida pós-moderna, né? Trânsitos, engarrafamentos, desgaste com o carro, desgaste pessoal, ou seja, consumo de tempo. Não é? Ao fazer isso, ele, na ótica econômica, ele acaba aumentando a sua poupança, porque ele vai gastar menos combustível, ele vai gastar menos com a manutenção do seu carro, ele vai ganhar mais tempo, então ele tem autonomia na gestão do seu próprio tempo, ele vai se sentir mais motivado. E uma motivação maior faz com que se amplie a eficiência e o serviço público ganha em eficácia. Ou seja, o teletrabalho não é uma benesse, ele é uma ferramenta seríssima e moderna de trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho regulamentou a atividade. Desde o início de fevereiro deste ano, os servidores do TST podem optar por trabalhar remotamente. O procurador da República, Peterson de Paula, afirma ainda que esta atividade tende a crescer. Os sindicatos, eles vão acabar incluindo na sua pauta de negociação com os gestores na administração pública como uma nova modalidade de implementação de trabalho. Mas eu acho que eu quero frisar isso não como um privilégio do servidor público, acho que de maneira alguma, mas uma maneira mais inteligente de se atender ao serviço público, de gerar menos gastos e ser mais produtivo. Acho que isso que é o fundamental. Se o gestor público tiver essa compreensão e não uma visão preconceituosa, eu acho que nós caminhamos em novos
digamos assim, novos paradigmas aí para execução do serviço público. Isso também na iniciativa privada, né? Há experiências na iniciativa privada que tem uma maior flexibilidade em relação a isso.